Olá! O tema desse vídeo é mel. O mel, ele é um alimento saudável, ele é um alimento que traz energia para o corpo, bem como outros benefícios saudáveis, se consumido na quantidade adequada e saudável para cada indivíduo. Se não for assim, se consumir em excesso, no lugar de ser saudável, ele mesmo sendo um alimento bom para a saúde, ele vai causar danos. Por isso que não é ideal os excessos. A saber, o conhecimento que liberta para saber o que é excesso, para quem, por quê. Não só como mel, né? Mas aquilo que é saudável na medida adequada para cada ciclo, uma necessidade, é o ideal para o bom funcionamento do corpo. E por isso que a gente tem que ter essa sabedoria e esse discernimento, buscar o conhecimento para realmente agir de forma adequada com o que é saudável, de forma alinhada. Eu quero compartilhar aqui 3 passagens da Bíblia que se encontram. A primeira, em Provérbios, o capítulo 24, os versículos 13 e 14, que dizem: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A outra passagem que eu quero compartilhar se encontra em Provérbios 25, os versículos 16 e 17, que dizem: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. E a próxima passagem que eu quero compartilhar, ainda em Provérbios 25, capítulo 25, os versículos 27 e 28, que dizem: Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A importância do alinhamento. Por isso, precisamos buscar sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento em Cristo. Porque tudo que é bom, perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele nos disponibiliza para nos alimentarmos do alimento que é Cristo. Nossa esperança é Cristo, é tudo sobre Ele. Com isso, precisamos ter uma vida alinhada com a sua vontade, nos movermos pela palavra do Senhor, para aquilo que Ele nos entrega em mãos, a gente administrar bem e fluir e administrar de forma saudável, na medida correta, para que a boa, perfeita vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, para todo mundo, porque o que a gente recebe não pode parar em nós, mas devemos fluir na vida das pessoas por onde o Senhor nos enviar para que Ele seja glorificado. Só que a nossa natureza humana só quer buscar para nós, receber e guardar, ou sermos servidos, e não é assim. Não foi para isso que fomos chamados, não foi para isso que fomos criados. Precisamos servir com aquilo que a gente tem. É um presente do Senhor. Tudo que temos é dele, Ele que nos provê. Por isso que precisamos buscar direção, proteção e provisão nele, que ele que é tudo que precisamos. E ele está disponível para todo mundo para vivermos em amor. E ele nos disponibiliza para vivermos uma vida de santificação, para vivermos a vontade dele. Por isso precisamos buscar e obedecer e entender que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Que o que Ele nos provê já nos salva. E Ele é o nosso Senhor para que obedeçamos à vontade dEle. Que aí sim é para o bem comum, para que Ele seja glorificado. A esperança é Cristo. E a sabedoria, para a gente achar, a gente tem que buscar. E buscar em quem? Nele. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para entender. Porque uma coisa é saber o que é bom, o que deve ser feito. Outra coisa é fazer, participar. E em Cristo, Ele nos disponibiliza isso, não porque Ele precisa de nós, mas por amor a nós, Ele nos provê essa dádiva de sermos participantes do propósito dEle. Que a gente busque o que é saudável, que a gente busque no alimento que é Cristo, aquilo que devemos fazer para exatamente alinhar. Depois da segunda passagem, no Provérbios capítulo 25, os versículos 16 e 17, ele já fala: achou o mel? Come na medida, né?
Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Aquilo que é saudável, na medida certa, vai continuar sendo saudável. Em excesso, vai ser prejudicial. Então, precisamos buscar no alimento aquilo que é bom, alinhado na medida certa. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então precisamos buscar nele o que fazer com aquilo que ele já nos entregou, na medida certa, para estarmos alinhados com a vontade dele. Porque ele é o dono de tudo e ele sabe o que precisamos. Ele sabe tudo que todas as pessoas precisam. Ele é a solução, ele é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que se aplica para todo mundo. Precisamos buscar todos os dias Jesus para andarmos no caminho, que é a vida, ele é. Buscar nele. Ele é o princípio. Ele era, ele é e ele há de vir. Por isso que precisamos buscar nele. Não nos associarmos aos nossos sentimentos, às nossas vontades, às nossas opiniões que são passageiras, limitadas e com a tendência humana do quê? Aquilo que recebemos do nosso Senhor, guardar para nós, ou fazermos o que a gente quer quando a gente quer servir. Não, mas tudo que recebemos precisamos entregar primeiro a Ele, para que Ele seja glorificado, consagrar a Ele e para irmos servir as pessoas onde Ele nos enviar na medida certa. Aqui, visitar o próximo é ter comunhão, esperança, relacionamento que é tão bom, mas na medida certa para não ficar ruim. Aqui, ó, no versículo 17 do capítulo 25 de Provérbios. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. As pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, nas nossas vidas, têm propósito. Então precisamos buscar nele e pedir, Senhor, me envia onde o Senhor quer. E Espírito Santo, Consolador, amigo, me instrua para que eu viva aquilo que seja na vontade de Deus, na medida de Deus e não na minha vontade, que pode ser ou pouca coisa ou exageros, mas uma vida alinhada com Deus é movermos pela palavra dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E assim é para o bem comum. E aí a gente não olha as circunstâncias, a gente não se move se está em águas tranquilas ou mar agitado. Não, a gente se move por princípio, pela vontade de Deus. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele há de vir, ele é. Então por isso que precisamos buscar nele, ele é o próprio alimento. Ele é o próprio alimento, e aquilo que a gente recebe devemos fluir, semear onde ele nos enviar e não desanimar. E não parar, porque essa é a nossa tendência humana, mas nos movermos por Ele, entregar a Ele tudo que vem dEle. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então precisamos buscar realmente o que fazer, sabedoria no Senhor, na esperança que é Cristo, e nos movermos sem tirar o olho do alvo, do próprio alimento, que é Cristo. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. E aí, sobre exagero e sobre a importância, né, do domínio próprio. O que, né? Ele fala em Provérbios no capítulo 25, os versículos 27 e 28. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, aquilo que é saudável, na medida certa, continua sendo saudável. Porém, se a gente tem exageros, que fala, né? O que é saudável, o mel. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Honra deve ser dada a Ele. Por isso, tudo que é saudável, tudo que é bom, perfeito e agradável é de Deus, é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Por isso que precisamos acessar e buscar Ele sempre. Sabedoria e discernimento, ler a palavra de Deus, orar, ter comunhão com o Espírito Santo, para que tudo que Ele nos entregue em mãos, administrarmos bem, na vontade dEle. Porque senão, aquilo que é bom, com o motivo errado, vai dar ruim. É errado. Mas, se estamos em Cristo, o que recebemos dEle, fazermos a vontade dEle, administrarmos bem, para que Ele seja glorificado e para que a gente frutifique, para que a gente floresça onde Ele nos enviar, aí é Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade que se aplica sempre para todo mundo, desde sempre e para sempre. Por isso que a gente precisa sempre buscar intimidade com o Senhor.
para que aquilo que ele nos entregar esteja alinhado com a vontade dele, sem deturpar, sem corromper, sem querer para si, para sua honra, não, mas que seja para honrá-lo, para glorificá-lo sempre e servir as pessoas por onde ele nos enviar, sem exageros. E aqui ele fala, né, sobre o domínio próprio no versículo 28 do capítulo 25 de Provérbios. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio fica inseguro. Mas, quando temos comunhão com o Espírito Santo, um dos frutos dele é por ele, porque por nós não conseguimos, aí sim conseguimos dominar a carne e viver pelo Espírito. Mas é através dele. Se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, ele é nosso Salvador e ele nos disponibiliza tudo para vivermos a vontade dele, em obediência. Então, por isso que é só através dele, precisamos buscar, por nós não conseguimos, mas através dele é possível. Precisamos buscar, acessar, arrepender dos nossos pecados, sermos transformados por Cristo para irmos viver a vontade dele, amando a Deus sobre todas as coisas sempre. Então, que todos os dias a gente busque alinhamento com o Senhor. Peça sabedoria, discernimento e aplique o conhecimento que liberta, para que ele seja glorificado, para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas, para que seja sempre a vontade dele, que seja nosso pedido, a nossa vontade, e que cada vez mais a gente busque entender os seus mistérios. Ele é tudo que precisamos, ele é. É só através dele que conseguimos viver a nossa missão. Se estamos aqui é por causa dele, se estamos de pé é por causa dele. Então que tudo que ele entrega em nossas mãos, não porque a gente merece, e não porque ele precise, mas por amor a nós, a gente tem uma vida de agradecimento e responsabilidade para entregar e glorificá-lo sempre. Uma vida alinhada com aquilo que é bom na medida certa, buscando em Deus todas as respostas para irmos fazer a vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todo mundo. E ele continua nos direcionando, provendo e protegendo. Nele estamos seguros eternamente. Eternamente. Ele era, ele é, ele há de vir. Precisamos viver por princípios. E ele nos entrega. Precisamos buscar, acessar, sermos transformados para vivermos a vontade dele onde ele nos enviar. Então que todos os dias essa seja a nossa vontade. Por nós não conseguimos, mas busque, que busquemos. Porque ele fala, se a gente buscar, a gente vai achar. Ele disponibiliza. Entregue sua vida a Cristo. Que no nosso coração reine apenas ele. Ele é tudo o que precisamos. Ele é a vida, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através dele temos a paz que excede todo entendimento. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida e que seja cheia de alegria. Em nome de Jesus. Obrigada.